Boa noite, igreja. Ai, ai. Então, meu nome é Elder. Hoje eu tirei a máscara e lembrei de falar o nome, porque o nervosismo é grande, viu? Mas o Senhor me chamou para estar aqui em cima hoje e eu quero poder falar aquilo que vem do coração e da mente dele e não do meu. Quando o pastor Jean me convidou essa semana para mim vir estar trazendo a palavra aqui, eu fiquei bem aflito, na verdade, muito aflito. E na minha natureza humana, eu tentei achar algum motivo para eu não poder vir. Mas mentir não faz mais parte, né, da nossa vida. Então eu falei a verdade para ele. Eu falei, olha, pastor, eu acho que eu sou meio verde ainda para isso. Sou verde. Aí ele me respondeu na outra mensagem, olha, Helder, realmente você é verde ainda. Mas pense que a vara verde é flexível e ela se dobra. Obrigado. E eu fiquei pensando naquilo, e mal sabia eu que aquilo já estava me ministrando. E no decorrer do primeiro dia, do segundo dia que ele me falou, eu comecei a procurar o texto, né, para que o Senhor fosse falando comigo, e eu mandei para ele alguns textos, e ele falou assim para mim, olha, Helder, lembra do que eu te falei, vara verde é flexível e se dobra fácil. Não é para a palavra se dobrar diante de você, mas é para você se dobrar diante da palavra. E ali eu já levei mais um chacoalhão, né? Porque eu estava tentando adaptar algo que eu queria falar, achar algo na palavra que eu queria falar. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor nos usa como uma ferramenta, mas é Ele que fala. A palavra, ela é uma faca de dois gumes, né? Da mesma maneira que ela corta para frente, ela vai cortar para quem está falando ela. E eu só tive essa palavra, eu só tive esse entendimento conforme eu fui orando, buscando e me dobrando diante da palavra de Deus. Amém? Abram sua Bíblia ou o seu celular em Romanos capítulo 11, do 13 ao 24. Quem encontrou vai se colocando de pé. Todos acharam? Amém? Aqui é Paulo falando, tá, gente? Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos
foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor, exaltado. Nós estamos aqui, Senhor, porque eu creio que o Senhor Jesus está nesse lugar, e é aqui que eu quero estar. Jesus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, tenha poder, tenha impacto sobre nós. Senhor, tira toda distração desse lugar, Pai. Não se preocupe com o que você vai comer daqui a pouco, se você está bem apresentado ou não. Não se preocupe agora com aquilo que você vai receber do alto, aquilo que vai ser gerado dentro de você, aquilo que vai te aproximar do Senhor, que vai criar intimidade tua e com Deus nesse dia. Senhor, fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Papai, fala, que os teus filhos querem te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Eu fiz um esboço aqui, que é uma rabisqueira aqui. Eu quero dar um pano de fundo, como minha esposa disse, um pano de fundo, um contexto aqui, nesse texto que Paulo fala aos romanos. Ele estava falando aqui para uma igreja onde existia judeus convertidos e gentios convertidos. Então ele falava para dois tipos de pessoas aqui. Essa oliveira verdadeira é o Israel do Senhor. Essa oliveira é o povo que Deus tinha feito a promessa. A raiz dessa árvore é Abraão, o pai da fé. É a quem Deus fez a promessa, de onde, como o Bruno falou aqui agora há pouco, que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E nessa árvore, os ramos verdadeiros eram os judeus. Mas, porém, os judeus não creram que Cristo era o Messias. Eles não creram. E por sua incredulidade, eles foram quebrados, nos possibilitando ser enxertados. Através de quem? Do sacrifício que Cristo, o nosso Senhor, fez na cruz. Pelo sacrifício, pela entrega dele na cruz, pela vida que ele entregou. Ninguém tirou a vida dele, ele entregou na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter a possibilidade de sermos enxertados nessa oliveira verdadeira. Então, quem nós somos, ou quem nós éramos? Gentios, porém, jambuzeiro brabo, oliveira braba, selvagem, aquela que dá lá no meio do mato, que ninguém planta, que ninguém cuida, que ninguém poda.
Esse éramos nós. E em cima disso, eu quero trazer um pouco do testemunho meu e da minha casa, da minha família. Nós éramos esses jambuzeiros bravos. Eu e minha esposa, nós éramos oliveira selvagem, né? Nós não tínhamos o conhecimento de Cristo ainda na nossa vida. E dentro da gente existia um vazio muito grande. Um vazio que às vezes a gente preenchia com algumas sensações mundanas. Com a bebida, ou saía numa balada. Alguma coisa a gente procurava no mundo para preencher aquele vazio que a gente sentia. Na verdade, a gente sempre sentiu esse vazio, mas nesse período da nossa vida, isso foi aumentando de uma forma que começou a ficar muito estranho, uma coisa muito ruim. E a gente começou a procurar, na verdade ela começou a procurar primeiro, em outras doutrinas, em outra religião, algo que isso complementasse a vida dela. E eu gostava de um golinho, buscava mais, né, beber. Então aquilo às vezes enchia o caneco, que nem diz aí, e ficava 2 dias, às vezes um dia de ressaca ruim, que eu ficava ruim mesmo, cara, e não aprendia. E logo, depois que passava essa pira, né, o que voltava? Aquele vazio voltava, e voltava mais forte ainda, voltava com muito mais força. E num desses dias, dentro da minha casa, onde ela recebia essa doutrina, que na verdade fazia parte de uma seita, né? Eu ficava com a orelhinha em pé, no outro cômodo, escutando, né? E um dia eu achei algo interessante do que aquelas mulheres falavam. E eu guardei aquilo para mim e levei para o meu trabalho. No meu trabalho, eu comentei com o menino que trabalhava comigo na época, né? Eu contando para ele aquilo que eu escutei as mulheres falando para minha esposa. E eu conversando com ele, aí ele falou assim, cara, você devia de perguntar para o fulano de tal, porque ele entende dessas coisas aí e vai te explicar. E eu, então tá bom. E deu certo, eu encontrei o rapaz ali, conversei, eu falei, cara, você podia me tirar uma dúvida aí, eu escutei um negócio assim em casa e é assim mesmo? Ele falou, não é. Eu falei, não, mas a mulher falou lá que é? Está escrito na Bíblia? Daí ele falou, aonde que está escrito? Eu falei, eu não sei, só sei que está escrito. E ele falou, não, vem cá, Elton. Puxou da Bíblia, né, do celular, né, e mostrou ali para mim, olha, está escrito assim, assim e assado. Falei, nossa, é verdade mesmo. Beleza. Momentos iguais àqueles se repetiram várias vezes. Eu escutava algo em casa, levava para ele. Eu escutava em casa, levava para ele. E ele ia me explicando. Por quê? Porque ele já estava enxertado nessa oliveira. Porque ele já estava enxertado. Ele já estava recebendo da seiva. Por isso, ele ia falando com amor. Sabe o que ele estava fazendo e eu nem sabia? Ele estava gastando o tempo dele comigo. Aí um dia ele falou assim para mim, Helder, eu estou vendo que você está se interessando, né? Vamos fazer o seguinte, vamos almoçar rapidinho e todo dia depois do nosso almoço a gente se encontra aqui na oficina onde ele trabalhava e a gente vai começar a falar de Jesus, cara. Eu falei, é mesmo? Ele falou, vamos embora. E começamos.
todos os dias, depois do almoço, a gente se encontrava naquela oficina, e ali a gente orava, e ele me ensinava da palavra, ele trazia até o computador dele, mostrava pregação, música, me ensinava, e ele foi gastando o tempo dele comigo, com amor, o amor ao próximo que a gente tem tanto falado aqui, amor ao próximo, foi isso que acontecia na vida dele. Aí beleza, eu estava sendo evangelizado, né, de alguma forma, e o que começou a acontecer dentro da minha casa? Briga cada vez mais forte, por causa de religiosidade, religião. Eu queria enfiar a goela abaixo da minha mulher, aquilo que eu estava aprendendo com amor, mas eu não estava sabendo explicar e falar para ela do amor de Jesus. Por quê? Porque eu tinha decidido ser enxertado nessa oliveira, mas eu ainda não estava conectado com profundidade, eu não estava ainda recebendo da seiva, eu estava conectado. Aí eu cheguei para esse meu amigo, que já não era mais Oliveira Brava também, e falei para ele: cara, estou vendo que dentro da minha casa nós vamos se separar, porque está demais, as brigas estão demais, e ela não entende o que eu falo, e eu também não entendo o que ela fala. O que eu faço? Ele olhou para mim e disse assim: Helder, só tem duas coisas que você pode fazer. Falei: o quê? Me fale. Jejum e oração. Falei: meu Deus do céu, nós não tinha chegado na parte do jejum ainda, né? Oração a gente já orava, ele já tinha me ensinado como orar, porque eu não sabia como orar. E eu falei: olha, vou ser bem sincero para vocês, eu não me lembro de ter jejuado, porque eu não tinha ainda esse entendimento, mas orar, eu orei. Orei, e orei, e orei, e orei por essa mulher, meu Deus do céu. E o que o Senhor fez? No trabalho dela, o Senhor levantou uma pessoa, que hoje é uma grande amiga nossa, que congrega aqui nessa casa, que já era também era uma antiga oliveira brava, e que já tinha sido inserida nessa árvore, e já estava recebendo dessa seiva, para falar do evangelho com um amor que eu ainda não tinha. E começou a falar, e a ministrar a vida dela, e a conversar com ela. E quando eu vi, eles já estavam lá em casa tomando café. E logo eu, que não gostava muito, era só nossa família, tanto nossa família dela, quanto a minha. Era muito difícil a gente ter uma amizade, porque eu não gostava disso. Eu não gostava. E o Senhor colocou essa família. Foi ela primeiro no trabalho, e depois essa família se aproximou da gente. E a gente foi cada vez mais recebendo dessa seiva. A gente foi recebendo essa seiva que é o Espírito Santo. E Ele foi nos ministrando. Foi sarando feridas. Foi curando. Foi nos mostrando, foi nos ensinando, porque o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas. Eu fui aprendendo muitas coisas que eu fazia errado, a não fazer mais, e conforme eu ia aprendendo, eu fui cada vez mais sendo conectado a essa oliveira. Eu fui entrando com profundidade, eu fui sendo inserido nessa família, nessa árvore genealógica, porque é uma família onde a gente não tinha e não tem merecimento nenhum de participar dela, mas é pela graça do Senhor que hoje nós podemos fazer parte dessa família. Então a gente resolveu procurar uma igreja, né? Claro que teve a influência desse casal, né?
Mas a gente primeiro foi em uma outra e a gente não se sentiu bem. Realmente a gente não se sentiu. E na segunda igreja que a gente foi lá na Avenida São Bento, onde o refúgio era lá. E quando eu cheguei lá, me lembro como fosse hoje, tocava o louvor, com o pastor Edu, aquela música que falava assim: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Eu fui impactado por aquela música, por aquele louvor. As pessoas estavam de pé, adorando. Eu nunca tinha visto um ambiente como aquele, sabe? E aquilo foi preenchendo cada vez mais aquele vazio que eu sentia. Conforme ia tirando as coisas ruins de dentro de mim, o Senhor ia preenchendo com as coisas que vinham do alto, que vinham do trono, coisas boas, coisas que não são só sensações, mas aquilo permanece dentro de nós, porque aquilo vem do Senhor. É para isso que a gente foi criado, é para adorar o Senhor em verdade e em espírito. E desde então, 4 anos e meio fazem que isso tudo aconteceu. E hoje a gente está aqui, cada vez procurando se firmar mais nessa oliveira, se firmar mais em Jesus, porque da onde eu vim eu não quero mais voltar, não quero mais sentir aquele vazio que eu sentia, não. E como que eu devo fazer para permanecer nessa oliveira? Primeiro que é pela graça, né? É pela graça que nós estamos enxertados. Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos perseverar até o fim. Até o fim. O fato de você chegar, tomar a decisão de estar conectado nessa árvore, não quer dizer que o Senhor não vai te cortar fora. A gente precisa ser inserido com mais profundidade a cada dia, todos os dias, sempre. Então, quando você entrar no teu secreto, crie uma intimidade com Deus, crie uma intimidade com o Senhor, crie essa intimidade. Isso é algo teu com Deus. Quando você entrar no teu quarto, não fique perdendo tempo na frente de redes sociais, atrás de videogame, fazendo fofoca por Facebook, sei lá o quê, mas tenha um tempo com o Senhor, porque é ali nesse tempo que Ele vai te ensinando todas as coisas, aquilo que Ele espera de você, aquilo que você deve agradá-lo, porque Ele nos ama, indiferente do que nós somos. Mas a grande questão é que eu quero hoje agradar a Ele, a todo momento eu quero agradar ao meu Pai. Perseverem, irmãos, perseverem até o fim, perseverem. Não é com uma superficialidade que nós vamos herdar a eternidade com Jesus, mas é preciso muita profundidade quando o assunto se fala em intimidade com Deus. Precisa ser profundo, precisa querer realmente ser moldado, forjado conforme a vontade dEle. O Senhor, Ele vai podando, Ele vai limpando as folhas velhas, porque Ele quer que a gente frutifique. E o mais lindo dessa passagem, e é o ponto-chave dessa passagem,
é que conforme você vai recebendo da seiva dessa árvore, do Espírito Santo, você vai sendo alimentado pelo Espírito Santo, você vai começar a frutificar. O fruto da oliveira é a azeitona. Quando esmagado, produz o azeite, o óleo. E esse é o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. A unção do Senhor, o poder de Deus sobre cada um de nós. É isso quando se é alimentado pelo Espírito Santo, é essa transformação que Ele faz nas nossas vidas. É a unção, é o poder de Deus. Para que tudo isso, Helder? Para quê? Porque hoje nós não somos mais jambuzeiros bravos. Eu não quero mais ser cortado, eu não quero ser lançado fora. Não. Eu quero continuar firme, cada vez mais firme. E eu quero poder gastar o meu tempo com os meus irmãos, com a minha família. Eu quero gastar porque alguém gastou tempo comigo. Alguém teve amor por mim. Cristo me amou primeiro. Por isso eu quero retribuir esse amor. Eu quero cada vez mais procurar na palavra e viver a palavra. Viver. Não basta só ler. Tem que ler e viver. Gente, estamos aí vivendo tempos cada dia mais difíceis. É pandemia, é epidemia, é guerra, é rumor de guerra, é desastres. Esteja com azeite na mão. Esteja sobrando azeite. Aquele vazio que eu sentia, além do Senhor encher, eu quero que isso comece a transbordar, ter o azeite para espalhar para todos, para transbordar para todos. Eu quero estar preparado quando alguém vem me perguntar algo, eu saber o que responder, eu saber orientar, mostrar a direção, subir no alto do monte e orientar os meus irmãos. Olha, vai por aqui, vai por ali, vai por lá, não faz mais isso. Esse é o papel daqueles que estão enxertados e estão recebendo do Espírito Santo. Não é só para mim, mas é para mim transbordar desse amor. É transbordar. Quando o Senhor nos mostra algo sobre determinado lugar, sobre determinada pessoa, é para que a gente se coloque em oração e clame pela vida daquela pessoa, para que nós sejamos intercessores. Isso é o transbordar do Espírito Santo. É o óleo correndo por dentro das nossas veias. É transbordando, é unção, é poder de Deus, gente. Minha oração e o meu desejo é que todos vocês, todos nós, a minha oração ainda é por aqueles que não tiveram essa primeira decisão ainda, de se conectar a essa oliveira. A minha oração, papai, é para que aqueles que já se chegaram também, comecem a ser alimentados por essa seiva, pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Sejamos obedientes. A maioria aqui é jovem. Como você tem tratado a tua mãe, o teu pai? Como você tem se relacionado com os teus amigos? Com o teu irmão? Você tem sido obediente? Você tem honrado o teu discipulador? Você tem dado satisfação muitas vezes, que você não compareceu em casa,
que você não respondeu mensagem. Ele está gastando o tempo dele com você. Honre teu pai, tua mãe, teu discipulador. É obediência. Se você não consegue ser obediente a isso, como você vai ser obediente a Deus? Comecem a pensar nessas coisas. Comecem a se preocupar. Porque ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor voltará. Cuidado para não sermos pegos desprevenidos. Levante-se, vamos orar. Se coloquem de pé. Conforme eu for orando, vá pedindo a Deus para que, se você ainda sente que você não está selado pelo Espírito Santo, que o Senhor te cele a essa oliveira verdadeira, que você comece a ser sustentado pelo Espírito Santo, que você comece a provar do sobrenatural, que você comece a gastar o teu tempo com pessoas que estão ao teu redor, que estão perdidas, ovelhas que estão desgarradas, que você possa levar uma palavra de conforto, que você possa levar o amor de Cristo que corre nas tuas veias. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele entregou a sua vida por nós. Nós não somos merecedores disso, gente, é pela graça que nós fazemos parte dessa família, é pela graça que nós fazemos parte hoje dessa promessa. Senhor, obrigado Jesus, por esse tempo de comunhão, esse tempo de ajuntamento, para podermos receber mais de Ti, Senhor, sermos alimentados, papai, sermos alimentados pelo Espírito Santo, Senhor, que a gente possa sair daqui muito melhores de como nós chegamos, Pai, e amanhã ser melhor que hoje, e depois de amanhã melhor que amanhã, Pai. Cada dia, Senhor, nós queremos dedicar-se mais a Ti, ser introduzidos, Pai, ser inseridos nessa árvore, Pai, nessa família, Pai, onde nós temos um Pai, nós somos Teus filhos, Senhor. Obrigado, Senhor, abençoa cada vida aqui, Senhor, abençoa cada irmão, derrama do Teu Espírito, Senhor, manifesta o Teu Espírito, Senhor, gera frutos, Pai, frutos, Senhor, que a gente possa buscar essa santidade todos os dias, Pai, todos os dias. Nós não somos mais jambuzeiros bravos, não somos mais, papai, oliveira brava, mas nós pertencemos a Ti, Jesus, somos Teus, fomos comprados por preço alto, Senhor, o Senhor nos trouxe a redenção e hoje somos Teus, Pai, somos Teus, Jesus. Espírito Santo, ministra cada coração, destrói cada pensamento, cada estrutura de pensamento que o inimigo colocou aqui, Pai, destrói e coloca aquilo que está nos Teus pensamentos, Pai, coloca aquilo que está no Teu coração dentro de nós, Pai, tira, Senhor, todo egoísmo, toda a raiz de orgulho, que isso caia sobre terra, Pai, que se alguém ainda sente-se vazio, se achegue até o altar, se coloque diante de Deus, para que o Senhor ministre o teu coração nesse momento, para que o Senhor ministre a tua vida,
para que você possa ser usado com ousadia no reino do Senhor, para que você possa ser ousado ao falar da palavra do Senhor, que você seja uma oliveira verdadeira, para que você não seja uma árvore oca e vazia, como eu era, uma árvore que vive de aparências, que você não seja mais essa árvore, mas que você seja aquela árvore que está cheia do Espírito Santo, e que você começa a transbordar e a frutificar, que o Senhor derrame da unção dEle sobre você, do poder dEle sobre você, e você sai aqui transformado com o poder do Senhor na tua vida. Aleluia. Amém, irmãos. Amém.